o uso de drogas e bebidas nas delegacias atrapalham os policiais. E nesse momento, olha a pergunta que eu vou te fazer. Esta frase, ela parece certa ou ela parece errada? Em nenhum momento eu disse se ela está certa ou errada. Eu perguntei se ela parece certa ou errada. E eu te digo, parecer, ela parece certa. Você olha, você entende a ideia transmitida e você basicamente não estranha, porque você vê ali alguns elementos no plural e observa o verbo no plural. Agora, para eu saber se de fato uma questão está certa ou errada de acordo com a concordância verbal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo, que é aquele camarada que eu posso conjugar. Inclusive, essa dica não é só para concordância verbal, ela serve também para análise sintática, pois toda análise sintática parte do verbo. Para eu descobrir, por exemplo, quem é o sujeito da estrutura, eu não posso olhar para os substantivos expostos na frase. Eu tenho que primeiro achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Existem duas formas para perguntar. Eu posso perguntar quem ou o que. E é importante frisar isso, pois muito candidato ainda no início acha que o sujeito vai ser só uma pessoa. Não consegue vislumbrar a possibilidade de o sujeito ser uma coisa. Mas o sujeito pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa. Se eu disser assim, ó, Arthur quebrou uma janela. A pergunta vai ser, quem quebrou uma janela? Resposta, Arthur. Aí a minha pergunta foi o quem, porque o sujeito notoriamente é uma pessoa. Agora, se eu colocar assim, uma janela quebrou. O que quebrou? Uma janela. Quem é o sujeito agora? Uma janela. E aí quem é o núcleo do sujeito? Janela. Então, neste momento, o sujeito é uma coisa. Ah, Sidney, mas e se a frase for muito grande ou estiver invertida? Como é que eu vou saber se eu vou perguntar quem ou o quê? Ora, você pergunta quem ou o quê. Na hora que encontrar ali a resposta, você vai saber se o sujeito é uma pessoa ou é uma coisa. Você não precisa obrigatoriamente, já no momento da pergunta, e ainda mais nessas situações de frase muito grande ou invertida, já saber se você vai perguntar quem ou o quê. Porque você ainda não sabe a resposta. Você sequer fez a pergunta, você sequer procurou. Então, você só precisa saber isso, que o sujeito pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa, tá? Então, vamos lá. Neste momento, vocês vão perceber que o verbo se encontra no plural. Mas a minha pergunta não pode ser no plural. A minha pergunta tem de ser no singular, porque vai que é uma pegadinha. Então vamos lá. Quem ou o que atrapalha os policiais? Aí a resposta: o uso de drogas e bebidas. Tudo isso aqui é o meu sujeito. E aí eu te pergunto, você que está em casa agora, sujeito simples ou composto? Se você respondeu composto, você deu mole. Eu sei que a palavra, na verdade as palavras drogas e bebidas acabaram chamando mais a tua atenção, semanticamente falando. Só que aqui o núcleo não pode ser drogas e bebidas, porque eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. O núcleo do sujeito vai ser sempre o substantivo sem preposição. Então aqui no caso, o núcleo é a palavra uso. Então se o núcleo se encontra no singular, como é que vai ficar este verbinho aqui, ó? No singular. Então a frase correta vai ser: o uso de drogas e bebidas nas delegacias atrapalha os policiais. Porque na verdade o que atrapalha é o uso. E aí vamos lá.
Além desse procedimento, eu quero que vocês percebam uma outra coisa: a intencionalidade discursiva, a intenção do autor, a perspectiva enunciativa. E aí vocês prestaram atenção? Eu falei de 3 formas diferentes, a mesma coisa: intencionalidade discursiva, intenção do autor e perspectiva enunciativa. Isso é o que define a questão do contexto. Nada do que é escrito na língua portuguesa é escrito à toa. Então, se a intenção do autor do texto fosse mostrar que as drogas e as bebidas são os elementos que atrapalham de fato os policiais nas delegacias, a frase seria: drogas e bebidas nas delegacias atrapalham os policiais. O verbo ficaria no plural, porque aí sim eu teria um sujeito composto e o verbo teria que concordar com os 2 núcleos, e eu estaria dizendo que as drogas e as bebidas em todas as delegacias atrapalham todos os policiais. Mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Então, dentro da delegacia pode ter um monte de droga: maconha, cocaína, loló, desirê, MD. Viu que eu entendo do negócio, né? Mas entendo porque a gente faz parte aqui de curso voltado para a área da segurança pública, tá? Não é nada além disso, não. E aí se liga só. Nesse momento, eu mostro que o uso é o elemento principal. Então, por isso é o núcleo do sujeito, por isso o verbo fica no singular. E aí, nesse momento, já que a gente começou a brincadeira aqui da análise sintática, a gente tem aqui o sujeito e o núcleo do sujeito definidos, não é verdade? Este verbo, no contexto em que aparece, é um verbo transitivo direto, pois quem atrapalha, aqui atrapalha alguém. Os policiais é o nosso objeto direto. E esse termo aqui, ó, nas delegacias, é o que a gente vai chamar de adjunto adverbial de lugar. Inclusive, cabe salientar que o adjunto adverbial ele tem posição original no final da frase. Então, se a frase fosse escrita na ordem original, seria: o uso de drogas e bebidas atrapalha os policiais nas delegacias. Mas como é um mero adjunto adverbial, uma mera circunstância, não está preso a ninguém. Então ele é uma estrutura migratória no contexto da frase. Ele tem posição original no final, mas eu posso colocar em qualquer local. Eu poderia ter colocado no início, ó, nas delegacias o uso de drogas e bebidas atrapalha os policiais. Poderia ter colocado aqui, como coloquei, e ainda poderia colocar ali depois do verbo, ó, o uso de drogas e bebidas atrapalha nas delegacias os policiais. Aí você talvez esteja estranhando o fato de eu não ter colocado esse adjunto adverbial deslocado entre vírgulas. Cabe salientar que a própria ABL, a Academia Brasileira de Letras, diz que o adjunto adverbial deslocado vai ter vírgulas obrigatórias caso ele seja de grande extensão, definida pela própria ABL com 3 ou mais palavras. E aqui no caso nós temos 2 palavrinhas. Então as vírgulas são facultativas a priori. Mas a aula não é de pontuação. Se fosse de pontuação, a gente até aprofundaria esse conceito. É só para você não ficar com a dúvida, com aquela pulguinha atrás da orelha, tá?